Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós abordaremos o conteúdo propriedades de quadriláteros. Então vamos ao conteúdo da videoaula de hoje. Então, pessoal, propriedades dos quadriláteros. Então, um primeiro quadrilátero, o qual nós apresentaremos algumas propriedades e a definição deles são os paralelogramos. Isso aqui são quadriláteros que possuem lados opostos paralelos. Então, eu tenho um quadrilátero, se a gente tem um par 2 a 2 de lados opostos paralelos, isso caracteriza um paralelogramo. Então, por exemplo, nessa figura daqui, temos o paralelogramo ABCD. Bom, ele é um paralelogramo porque o lado AB é paralelo ao lado CD e também o lado AD é paralelo ao lado BC. Então, temos aqui um exemplo geral de paralelogramo. Temos um tipo de paralelogramo especial, que é esse desta figura, que também possui dois pares de lados opostos paralelos, AB paralelo a CD, AD paralelo a BC, e além disso, os ângulos internos desse quadrilátero medem 90 graus. Então, o quadrilátero, o paralelogramo especificamente, com os quatro ângulos internos, ângulos retos, é denominado retângulo. Então, nós temos aqui um retângulo. Bom, um outro tipo de paralelogramo que nós temos é esse daqui, terceiro paralelogramo aqui, que dessa vez, ao invés de possuir os quatro ângulos internos retos e iguais, ele possui os quatro lados iguais. Temos os quatro lados aqui, dois pares de lados opostos paralelos. Isso caracteriza um paralelogramo e, além disso, os quatro lados são iguais. Então, se não necessariamente os ângulos internos são iguais e retos, mas os quatro lados são iguais desse quadrilátero, nós temos que esse tipo de quadrilátero e paralelogramo, por sua vez, é chamado de losango. Bom, por fim, nós temos um outro paralelogramo, sendo que dessa vez possui as características tanto do retângulo quanto do losango ao mesmo tempo. Tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos internos iguais e retos.
esse paralelogramo, damos a ele o nome de quadrado. Então, temos aqui um quadrado. Então, tá aí, temos os paralelogramos, e dentre os paralelogramas temos 3 tipos especiais de paralelogramos, que são o retângulo, o losango e o quadrado. Então, vamos a algumas propriedades dos paralelogramas. Então, propriedade número 1. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, nós temos que mostrar que quando eu tenho um paralelogramo, né, os ângulos opostos, por exemplo, ângulo A e ângulo C, são opostos. Outro exemplo, ângulo B e ângulo D, nesse paralelogramo, vão ser congruentes. Mas nós temos que mostrar, né, que eles são iguais. Então, vamos nos atentar a alguns fatos, né, que justificam essa propriedade. Então, o primeiro fato é o seguinte: se nós analisarmos, né, os ângulos D e A, temos que D e A estão em duas paralelas, né? Temos essa paralela aqui e essa outra paralela aqui, cortada por essa transversal. Então, temos que A e D estão no interior das paralelas, né? Além disso, estão do mesmo lado da transversal, o que caracteriza que esses dois ângulos são colaterais. Então, A e D são ângulos colaterais internos. E, portanto, né, são suplementares. Se eu somar A com D, né, a medida do ângulo A, a medida do ângulo D, se eu fizer essa soma, eu tenho que a medida de A mais a medida de D é igual a 180 graus. Então, primeiro fato a ser observado. Bom, outro fato a ser observado. Temos que o ângulo A e o ângulo B, né, se nós observarmos agora dessa vez esta paralela com esta paralela, temos que uma transversal atravessa essas duas paralelas. Então, A e B estão dentro das paralelas e do mesmo lado da transversal. Então, A e B, né, os ângulos A e B, são ângulos colaterais internos a essas duas paralelas cortadas por essa transversal. Então, segundo fato é que A e B são ângulos colaterais internos e, portanto, são suplementares. Se são suplementares, nós temos que A mais B deve resultar em 180 graus. Então tá aí o nosso segundo fato. Assim, né, temos um sistema com essas duas somas. Nós temos que A mais D igual a 180 e temos que A mais B igual a 180 graus. Bom, se quisermos resolver esse sistema por meio, né, do método da adição, né, teremos o seguinte resultado, né? Temos que multiplicar por menos 1 das equações primeiro. Então, vou multiplicar por menos 1 a segunda equação, por exemplo, e teremos
que o sistema pode ser escrito como A mais D igual a 180 graus, menos A menos B igual a menos 180 graus. Ao somarmos, né, a primeira equação com a segunda, teremos A menos A, 0, D menos B, então teremos D menos B, igual 180 menos 180, 0. Bom, se passarmos o menos B do lado esquerdo para o lado direito, passamos ele com o sinal contrário, né? Então teremos D igual a B. Assim, né, justificamos que o ângulo D, em vermelho, e o ângulo B, que são opostos, são iguais. Falta justificar que o ângulo A e o ângulo C são iguais também. Então temos aí um terceiro fato a observar, que é o seguinte. Bom, se considerarmos as mesmas paralelas, e dessa vez esta transversal, pontilhado em vermelho, né, temos as paralelas, né, em azul e a transversal em vermelho. Teremos que o ângulo D e o ângulo C estão no interior das paralelas, estão dentro das paralelas, e D e C estão do mesmo lado da transversal. Significa que D e C são ângulos colaterais internos. Então, fato 3 é que C e D são ângulos colaterais internos. Portanto, C mais D será igual a 180 graus. Por quê? Ângulos colaterais internos são suplementares. Bom, assim temos que C mais D igual a 180. Porém, também sabemos que A mais D igual a 180. Então, podemos obter outro sistema. Então, assim, nós temos que A mais D é igual a 180 graus e, por este terceiro fato, C mais D é igual a 180 graus. Bom, fazendo o mesmo procedimento que fizemos com o sistema obtido na primeira parte da justificativa, né, pelo método da adição, né, precisamos multiplicar uma das equações por menos 1, vou multiplicar a segunda equação e assim teremos o seguinte sistema. Teremos A mais D igual a 180 graus e menos 1 vezes, né, todos os valores, né, contidos nessa segunda equação, vai mudar os sinais de todos eles. Então teremos menos C menos D igual a menos 180 graus. Bom, se nós somarmos, né, as equações, as duas equações desse sistema, teremos A menos C mais D menos D, 0, né, igual 180 menos 180, que é 0. Bom, se passarmos o menos C do lado esquerdo para o lado direito, teremos A igual a C. Então, assim, conseguimos justificar que realmente os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, no caso deste paralelogramo desenhado, A igual a C e D igual a B. Vamos a uma segunda propriedade.
Bom, segunda propriedade, em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, vamos justificar esse fato para ver se realmente isso é verdade. Então, primeiramente, eu vou dividir ao meio, através desse segmento, né, o meu quadrilátero, o meu paralelogramo, mais especificamente, e, né, o que vamos obter ao fazer essa divisão? Nós obtemos, né, dois triângulos. Bom, pela propriedade número 1, sabemos que o ângulo B é igual ao ângulo D. Repare mais um detalhe. Se considerarmos, bom, essas duas paralelas, né? A paralela que contém o segmento CD e a paralela que contém o segmento AB, né? Temos uma transversal que corta essas duas paralelas. Se temos uma transversal, temos que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de 4, e esse ângulo aqui, que eu vou chamar de 1, né? São ângulos que estão no interior das duas paralelas, né? Eles estão dentro das paralelas e estão em lados opostos, né, da minha transversal. Então significa que eles são ângulos alternos internos, né? Ângulos alternos internos. Então logo 1, né, é igual ao ângulo 4. Beleza. Se considerarmos agora a paralela que contém o segmento AD e a paralela que contém o segmento BC, né, temos de novo a transversal vermelha cortando, né, essas duas paralelas, né, a AD que contém AD e que contém BC. Bom, logo nós temos estes dois ângulos resultantes dessa configuração. Bom, 2 e 3 estão dentro das duas retas paralelas, tanto de AD quanto de BC, estão no interior. Além disso, eles estão em lados opostos, né, à transversal vermelha. Logo, 2 e 3 são ângulos alternos internos. 2 e 3, se são alternos internos, serão também congruentes, terão a mesma medida, esses dois ângulos. Bom, por que observar esses fatos que acabamos de observar? Bom, vamos analisar os triângulos ADC e ABC. Então observando os triângulos, né, ADC e ABC, né, são esses dois triângulos, que fatos nós temos entre eles, né? Repare que esse lado aqui, dos dois triângulos, o lado AC, ele é comum tanto nesse triângulo quanto nesse triângulo, né? Então esse lado é o lado de mesma medida dos dois triângulos. Logo, né, temos um primeiro fato entre os dois triângulos, que AC é lado comum desses dois triângulos. Esse é um primeiro fato. Além disso, o ângulo 2 e o ângulo 3, que são ângulos, né, que correspondem ao mesmo ângulo nos dois triângulos, são congruentes. Então, nós temos um segundo fato, que é ter 2 e 3, 2 congruente a 3, né? Ângulos correspondentes nos dois triângulos, né? Que são, né, como nós vimos nas paralelas, ângulos
alternos internos. Além disso, temos um terceiro fato. O ângulo 1 é congruente ao ângulo 4, que são correspondentes nos dois triângulos. Se pegarmos o triângulo ABC e fizermos uma rotação, né, veremos que esse ângulo ele encaixa certinho no triângulo ADC. Então, o triângulo ABC, se eu fizer uma rotação desse triângulo, ele vai encaixar certinho no triângulo ADC. 3 e 2, né, farão correspondência, 1 e 4 farão correspondência. Então, da mesma forma que o 2 e 3 são congruentes, né, correspondentes nesses dois triângulos, né, nós temos que 1 e 4, né, também são congruentes, como nós já vimos, pois são ângulos alternos internos. Bom, assim, nós temos que se temos um ângulo congruente, lado congruente, ângulo congruente, nós temos o caso de congruência de triângulos ALA, o ALA. Logo, os triângulos ADC e ABC são iguais, né? Portanto, né, o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo ADC por área LA. Bom, se esses dois triângulos são congruentes, significa que os lados correspondentes deles são congruentes. Logo, esse lado AB é congruente ao lado CD e o lado AD é congruente ao lado BC. Assim, né, justificamos que os lados opostos de um paralelogramo qualquer são congruentes. Então, temos, né, assim que logo, né, AB será congruente a CD e AD será congruente a BC. Bom, assim justificamos, né, que realmente os lados opostos, paralelos, né, de um paralelogramo são congruentes. Vamos a uma terceira propriedade. Então, pessoal, a terceira propriedade, né, que um paralelogramo tem é que as diagonais, né, de qualquer paralelogramo cortam-se no meio, né? Ou seja, nós vamos justificar que o lado AM é congruente a CM, né? Esses dois lados são congruentes, e esses dois aqui também, o MD e o DM. Então, esses lados, né, que acabamos de citar são congruentes, né? Ou seja, as diagonais partem-se no meio. Esse lado será igual a esse e esse lado será igual a esse das diagonais. Então, vamos nos atentar a alguns fatos, né? Primeiro fato, né? Utilizando a propriedade número 2, nós temos que esse lado, que é o CD, é congruente ao AB, né? Porque eles são paralelos, né?
Analisando a paralela CD com a paralela AB, temos que uma transversal, né, uma transversal corta essas duas paralelas. Essa transversal, né, que contém um segmento BD, né, forma os seguintes ângulos, né, com as paralelas. Este ângulo aqui, que eu vou chamar de 1, e esse ângulo aqui, que eu vou chamar de 4. O ângulo 1 e o ângulo 4 são alternos, não estão do mesmo lado dessa transversal, e além disso estão no interior das paralelas. Logo, 1 e 4 são alternos internos. Ângulos alternos internos são congruentes, então temos que o 1 é igual ao 4. Bom, além disso, considerando as mesmas paralelas, né? A que contém o segmento CD e a que contém o segmento AB, temos os seguintes ângulos formados. Temos este ângulo e temos este ângulo aqui de cima. Então, nós temos 2 e 3, né, formados por essa transversal e as duas paralelas. Bom, 2 e 3 estão em lados opostos dessa transversal. Além disso, estão no interior das duas paralelas. Logo, 2 e 3 são ângulos alternos, estão no interior das paralelas, alternos internos. Então, logo, 2 e 3 também são ângulos congruentes. Bom, assim, considere os triângulos ABM, né? São esse triângulo aqui, ABM, esse triângulo aqui, ABM, e o triângulo CDCDM, que é esse daqui. Então, nós temos o CDM e o ABM. Né? Temos dois triângulos, esse e esse, a serem analisados. Bom, temos os seguintes fatos dos dois triângulos. Temos que o lado AB é congruente ao CD, né? São correspondentes nos dois, então nós temos um primeiro fato que é AB congruente a CD, né? Pela propriedade 2, né? Como nós vimos aqui. O segundo fato é o seguinte: temos que o ângulo 1 e 4, que são correspondentes nos dois triângulos, são congruentes, porque são alternos e ternos. Então, 1 é congruente ao ângulo 4, né? Pois são alternos, são ângulos alternos internos. E também temos o seguinte fato, terceiro, que 2 e 3, que são ângulos correspondentes nos dois triângulos, também são congruentes, pois são ângulos alternos internos. Bom, assim, né, portanto, né, nós teremos o quê? Bom, temos ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, se nós temos ângulos correspondentes congruentes, lado, né, lados correspondentes congruentes e um segundo ângulo, né, que está entre esses lados correspondentes congruentes, né, congruentes com o seu correspondente do outro triângulo, nós temos pelo caso ALA, novamente, que o triângulo ABM e o triângulo CDM são congruentes. Então, nós temos que o triângulo ABM é congruente ao triângulo CDM
por ala, né? Ângulo, lado, ângulo. Então, logo, se eles são congruentes, significa que os lados correspondentes, né, restantes, são congruentes. Ou seja, esse lado vai ser igual a esse, que é correspondente nos dois, são correspondentes nos dois triângulos, e esse lado congruente a esse. Então, logo, teremos que AM é igual a CM, né, congruente a CM, então AM congruente a CM e BM congruente a DM. BM congruente a DM. Então, assim, nós justificamos que as diagonais, né, quando se cruzam de um paralelogramo, se cortam no meio. Então, temos esse lado igual a esse e esse lado igual a esse. Bom, retângulo. Todo retângulo possui suas diagonais congruentes. Então, isso é uma propriedade que todo retângulo, né, vai possuir. Então, justificativa. Nós temos que justificar e mostrar que o segmento AC, que é uma diagonal, é igual, é congruente ao segmento BD, né, que é outra diagonal do retângulo. Então, repare os seguintes fatos, né? Se nós considerarmos o triângulo ABC, que é esse daqui, né, e considerarmos o triângulo BDC, que é esse daqui, né, nós temos aqui, ó, pontilhado. O ABC e temos o BDC, que é esse daqui. Né? Temos dois triângulos, né? Com o lado, né, sobreposto desses dois triângulos. Então, o primeiro fato é que esse lado aqui ele é comum nos dois triângulos, né? Então, nós temos um lado comum. Além disso, né, nós temos que esse lado aqui será congruente a esse lado aqui, ou seja, AB é igual a CD, como nós vimos na propriedade número 2 de paralelogramos. Como o retângulo é um paralelogramo, a propriedade vale para o retângulo. Além disso, o retângulo ele tem os seus ângulos internos iguais e retos, ou seja, significa que esse ângulo é 90 e esse ângulo aqui também é 90 graus. Então, considere os triângulos ABC e BDC. Então, nós temos o triângulo ABC, que é o de vermelho, e o BDC, que é o de azul. Então, o que nós temos nesses dois triângulos? Então, temos o primeiro fato desses dois triângulos, que o lado BC é comum. Então, nós temos BC como lado comum entre esses dois triângulos. Segundo fato, nós temos que o segmento AB é congruente ao segmento CD. Então, AB é congruente a CD
pela propriedade dois. Além disso, um terceiro fato é que, né, o ângulo C é congruente ao ângulo B, né? Nesses dois triângulos, eles são correspondentes. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo C, né? Correspondente nos dois triângulos. Então, B é congruente a C, né? Vírgula, pois são ambos retos. Portanto, né, nós temos lado, ângulo, lado num, lado, ângulo, lado no outro. Então, se nós temos lado, ângulo, lado correspondentes nos dois triângulos congruentes, nós temos que, pelo caso LAL, o triângulo ABC é congruente ao triângulo BDC. Bom, se eles são congruentes, significa que os lados correspondentes restantes são congruentes, o que significa que o lado BD e o lado AC dos dois triângulos também são congruentes, né? Assim, nós temos que AC será congruente a BD, mas AC e AD são AC e BD são as diagonais do meu retângulo. Logo, aqui está a justificativa do porquê que essas duas diagonais do retângulo serão sempre congruentes. Então, pessoal, o losango. Em todo losango, suas diagonais são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes de seus ângulos internos. Então, as diagonais, quando se cortam no losango, formam entre elas, né, ângulos retos, ângulos de 90 graus. Além disso, as diagonais, elas também são as bissetrizes dos ângulos internos de um losango, ou seja, cortam, né, os ângulos internos em dois iguais. Essa propriedade fica como exercício de casa para que vocês possam justificar essa propriedade do losango baseado em todas as justificativas que nós apresentamos no vídeo desta aula.
Então, pessoal, o terceiro tipo de paralelogramo que nós temos é o quadrado. O quadrado ele reúne as propriedades tanto do retângulo quanto do losango, ou seja, as diagonais do quadrado são iguais, né? AC é igual a BD. Além disso, né, as diagonais se cruzam e formam ângulos retos e são bissetrizes dos ângulos internos de um quadrado. Como os ângulos internos de um quadrado medem 90 graus, as diagonais cortam esses ângulos ao meio e formam ângulos de 45 graus. Bom, além dos quadriláteros paralelogramos, temos os quadriláteros trapézios, né? Trapézio não é um paralelogramo, né? O trapézio é um tipo especial de quadrilátero. Bom, no que o trapézio se difere do paralelogramo? E os trapézios eles apresentam apenas dois lados paralelos, né? Então só são dois lados, né, opostos paralelos, chamados de bases. Então nós vamos ter só dois lados opostos paralelos. Na figura, AB é a base maior e CD é a base menor. Então essas bases, né, que são os lados opostos paralelos do trapézio, nós chamamos de base esses lados e temos uma base maior e uma base menor, sempre em um trapézio. Então a distância entre as bases é a medida da altura do trapézio, então pontilhado aqui na figura representa a distância, né? Esse segmento que representa a distância forma com os lados, né, bases do trapézio 90 graus. Além disso, existem dois tipos especiais de trapézios. Então, o primeiro tipo é o trapézio retângulo. O que é o trapézio retângulo? É aquele no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Então, nós vamos pegar um dos lados, né, desse trapézio e a característica para que esse trapézio seja retângulo é que esse lado forme um ângulo de 90 graus com as duas bases do trapézio. Vamos agora ao segundo tipo especial de trapézio. Então, o segundo tipo especial de trapézio que nós temos é o trapézio isósceles, é aquele no qual os lados não paralelos são iguais. Então, nós temos um trapézio ABCD, onde AD, né, e BC, que são os lados não paralelos, são
congruentes. Então, nós temos AD congruente a BC. Bom, o trapézio isósceles, eles têm, né, os trapézios isósceles, duas propriedades. Em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes, ou seja, se nós temos aqui a base maior, o ângulo A e o ângulo B que estão sobre essa base são congruentes. Então, A congruente a B, no caso deste trapézio isósceles. Além disso, C e D estão sobre a mesma base, a base menor desse trapézio. Então, nós temos que C é congruente a D. Então, essa é a primeira propriedade de um trapézio isósceles. Segunda propriedade, em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes, ou seja, os segmentos AC e BD, que são as diagonais do trapézio isósceles, são congruentes. Então, nós temos que AC, que é uma diagonal, é congruente a BD, que é a segunda diagonal desse trapézio isósceles apresentado no quadro. Bom, para finalizar o estudo sobre os trapézios, nós vamos definir o que é a base média de um trapézio. O segmento cujas extremidades são os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é denominado base média. Né? Então eu tenho um trapézio aqui, A, B, C, D, né? E aí eu marco os pontos médios dos lados não paralelos. Né? Os lados não paralelos, né? No caso AD e BC, marquei o ponto médio M de AD e N de BC. Quando eu ligo esses dois pontos, né, médios, nós temos a base média. A base média é paralela às bases de um trapézio, ou seja, a base média ela é paralela a AB e a CD, no caso do trapézio desenhado aqui no quadro. Bom, a base média de um trapézio tem uma propriedade que veremos agora. Então, a propriedade da base média de um trapézio diz o seguinte: a medida da base média de um trapézio é igual à metade da soma das medidas das bases do trapézio. Então, no trapézio apresentado nesta figura, nós temos as bases AB e CD. Então, se eu somar AB e CD e dividir por 2, a metade da soma das medidas das bases, né, isso vai resultar na medida do segmento MN, que é a base média do trapézio. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós apresentamos as propriedades de alguns quadriláteros, no caso, paralelogramos e trapézios. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo apresentado no vídeo desta aula e no próximo vídeo traremos alguns exercícios sobre as propriedades apresentadas aqui neste vídeo. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço, fui!